Domingo, pelo louvor, pela oportunidade de estarmos aqui. Hoje eu quero ler Juízes capítulo 12. E o versículo é o 6. Juízes capítulo 12, versículo 6. Juízes 12, 6. Então lhe diziam: dize, pois, Shiboleth. Porém ele dizia Siboleth, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. Pode se assentar? Hoje é o primeiro domingo, que eu vou pregar. Domingo passado estava debilitado. E a nossa série nesse mês, é Renovando a Visão. Então, nós estamos aqui no meio do ano, praticamente. E o Espírito Santo se inspirou no meu coração sobre renovando a visão, que é nada mais do que renovar a visão que nós temos de igreja. A visão ela é tão importante quanto a nossa missão. Então, se a gente não souber qual é a visão que Deus tem nos dado como igreja, a gente acaba fazendo o que muitas outras igrejas fazem e não aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, cada igreja tem uma realidade. A gente chama isso de realidade local, ou seja, é onde você está inserido. A necessidade de uma igreja inserida aqui, no Monte Kemmel, como a nossa, é uma diferente de uma outra igreja estabelecida num bairro em Diadema, por exemplo. Então, cada igreja tem a sua visão, a sua missão e a sua necessidade local. Além da localidade, existe também a visão que Deus dá para os pastores. Algumas igrejas, elas investem muito, elas têm a visão de oração 7 dias por semana. Eles oram 7 dias por semana. Não que nós, como igreja, não devemos orar 7 dias por semana, mas a igreja em si, ela abre as portas toda semana para a oração. Então ela tem uma visão. E a importância de você se manter firme à visão que Deus te dá, é que se Deus dá uma visão para uma igreja, é porque Ele prevê resultados com essa visão. E a gente não pode, obviamente, negligenciar. Aqui nós temos amor, comunhão e serviço, que é a base da nossa visão. E hoje eu vou trabalhar esse texto com vocês, lido aí em Juízes capítulo 12, que é um texto de uma das histórias mais tristes que eu considero da Bíblia, por conta da decorrência das coisas. É também uma história enigmática, porque não há um consenso sobre, de fato, o que tem acontecido numa parte importante dessa história, dessa história desse homem. O livro de Juízes, nós sabemos que é um período onde Deus levantou homens e uma mulher para julgar o povo de Israel, e eles julgavam libertando o povo da opressão de um inimigo, e julgavam eles nas suas causas mesmas. Então, eles eram legisladores, e eles também eram parte da ação de Deus para cuidar do povo de Israel. Esse homem aqui, ele é chamado de Jefté. Jefté, ele é um desses juízes. E a vida de Jefté, ela já começou de uma maneira considerada errada. O pai de Jefté, chamado Gileade, ele não tinha uma vida muito regrada, ele não tinha uma vida muito fiel a Deus, e ele se relacionava com prostitutas. E uma dessas prostitutas deu à luz a Jefté. Então Jefté, ele é filho de Gileade como uma prostituta. E a história de Jefté já começa quando seus irmãos se reúnem, depois que seu pai morre, e falam para ele: olha, você não vai ter herança, porque você é filho de uma prostituta. Então nós não queremos que você fique aqui, para você não ter parte na herança do nosso pai. Porque a nossa mãe é uma, e a sua mãe é outra. Você é um filho fora do casamento. Então, eles primeiro excluíram ele da família, de tudo que ele poderia ter como filho, ele foi tirado e jogado para fora, porque diziam para ele que ele era filho de um caso extraconjugal, e além disso a sua mãe
ela era prostituta. Então a história de Jefté começa já com uma rejeição. A rejeição de ser um filho fora de um casamento. E ele não teve acolhimento, ele não teve compreensão, por quê? Qual era a culpa de Jefté de ter sido filho de um fruto de um casamento extraconjugal? Nenhum. Porque o filho, o fruto, a gente conhece o processo da reprodução, que a gente aprende lá na escola, o processo de reprodução. O filho que vai nascer, ele não sabe quem é sua mãe, ele não sabe quem é seu pai. Ele não tem a ciência de que aquele ato que está acontecendo, aquela conjunção carnal, é um ato de uma traição. Ele não tem essa consciência, ele é apenas uma semente indo fecundar um óvulo e vai nascer. Quando ele nasce, e muito tempo, obviamente, até ele conseguir entender o que é um casamento, o que é uma família, é aí que ele vai descobrir que ele é fruto de um casamento, de uma relação extraconjugal. Igual a Jefté, nós temos muitas pessoas hoje em dia que sofrem do mesmo preconceito. Como se essas crianças que nasceram tivessem culpa de terem nascido de um caso extraconjugal. Como se as crianças tivessem sido, elas são punidas, elas são rejeitadas, a família olha mal para a criança, até primos, parentes, avós, olham estranho dizendo, essa criança aí é fruto de uma traição, essa criança é fruto de um caso extraconjugal, como se a criança fosse a culpada da infidelidade das pessoas. E Jefté tem primeiro a exclusão familiar, diz, quando a gente fizer almoço, você não vem. Quando a gente fizer festa de família, você não vai ser convidado. Quando tiver aniversário aqui em casa, você já sabe que você vai ficar de fora. Quando chegar no fim do ano, dia de distribuir presentes, você nem vem aqui que não vai ter nenhuma meiazinha para você aqui com presente dentro. Você é excluído. Depois de excluir eles da família, eles excluem ele da terra. Expulsam ele da terra onde ele morava. Ou seja, não basta só excluir do convívio. Fala, a gente não quer nem trombar com você na rua. A gente não consegue olhar para você. Então, além de ser expulso do convívio familiar, você agora vai ser expulso dessa terra. Pode ir embora daqui, a gente não quer você aqui, você é persona non grata aqui nessa casa, pode ir embora. E Jefté vai para uma terra que na sua Bíblia vai estar dizendo Tob, né? Mas é Tov. Tov é a palavra hebraica para bom. Então ele vai para uma terra chamada boa, uma terra Tov. E ali ele habita, ele vai e ele institui família ali. E a Bíblia vai dizer que nessa terra chamada Tov, ele encontra pessoas. E algumas características dessas pessoas que estão ali são pessoas malfeitoras, rejeitadas, pessoas que também vieram de contextos conhecidos, de expulsão de casa, expulsão de terra, pessoas que não eram de bom convívio. Ou seja, são aquelas pessoas que hoje nós chamamos de marginalizados da sociedade. Sabe que ninguém anda, ninguém quer ter amizade, ninguém quer conversar, diz que são pessoas de má índole. E quando Jefté chega em Tov, são essas pessoas que se aproximam deles. Ou seja, são as pessoas que outros nem imaginam que pode ter carinho e afeto por alguém, mas são essas pessoas que manifestam carinho e afeto por Jefté. Ou seja, às vezes o vínculo sanguíneo não é capaz o suficiente de fazer com que as pessoas manifestem amor por nós e carinho. Muitas das vezes o vínculo sanguíneo não é nem levado em consideração. Quantas pessoas, obviamente, se a gente parar para conversar e perguntar, a gente vai ter relatos de nós mesmos de rejeição familiar. Que vínculos sanguíneos não querem dizer nada porque as pessoas não gostam de nós, elas não torcem pela gente, elas não nos querem ver bem, elas não querem ver que a gente conquiste coisas, porque o vínculo sanguíneo para as pessoas pouco importa, porque eles não nos amam, eles não querem ficar com a gente. Se a gente convida, eles não vêm, se a gente demonstra consideração, eles não têm, se a gente demonstra amor, eles rejeitam, ignoram, e a gente... Chega um momento, obviamente, que a gente entende que os vínculos sanguíneos não adiantam. Que os vínculos sanguíneos não servem de nada para essas pessoas. Mas da mesma forma que essas pessoas que têm vínculos sanguíneos com a gente não nos amam, não querem estar conosco, não demonstram amor, existem pessoas que não têm vínculos sanguíneos, mas conseguem demonstrar a nós amor, conseguem demonstrar a nós acolhimento e querem estar com a gente. Então, obviamente, que isso tem que ser tratado em terapia para alguns casos, mas
se a gente começar a pensar que na mesma medida que pessoas nos rejeitam, existem pessoas que querem estar conosco. A mesma coisa, você pode sentir rejeição e obviamente isso vai te entristecer, mas a gente pensa que tem pessoas que querem estar com a gente. Se tem pessoas que você convida e ele ignora o seu convite, tem pessoas que te ligam e te convidam, porque querem estar com você. E obviamente essas pessoas são as que a gente deve estar junto, porque são elas que querem estar com a gente. E Jefté encontrou com esse grupo de pessoas, e ali eles se reuniram, se organizaram como uma tribo, eles começaram a ter proteção entre eles, então eles aprenderam a guerrear, eles aprenderam a cuidar uns dos outros, e isso é uma visão maravilhosa, é uma visão de igreja. Cada um vem de uma igreja, cada um vem de um fato, e quando a gente se reúne numa igreja, debaixo de uma visão, a gente tem que estar disposto a cuidar uns dos outros, a estar juntos uns com os outros, assistindo nas necessidades, se alegrando nas alegrias, chorando quando choram, porque a gente está junto. Então é um dos pontos de uma visão de uma igreja. Já que nós estamos juntos, nós estamos agora, vamos juntos mesmo. Partilhar dos momentos bons, dos momentos ruins, e partilhar das alegrias e das tristezas que nós temos como igreja. Então Jefté encontrou esse grupo, e lá eles se tornam um exército que vão se protegendo. Ou seja, eles vão cuidando uns dos outros. O cuidado familiar que não existiu com Jefté, ele encontrou na cidade de Tove, com aqueles homens desprezíveis. Então, o cuidado que a família não deu, os amigos lá em Tove entregam. E aqui vai acontecer um fato que, na vida de Jefté, ele consegue nos ensinar coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, né? Jefté, ele está nessa cidade de Tove, e de repente chegam para falar com ele aqueles seus familiares, os familiares que excluíram ele do convívio, excluíram ele também da terra. Por quê? Começa a acontecer um confronto lá com o povo de Jefté, os seus familiares, com um povo de Amon. Eles começam a guerrear. E o povo aqui, os familiares de Jefté, descobrem que sem Jefté eles não conseguiriam vencer. Eles descobrem que Jefté é um alívio, é um socorro para eles. Então eles sentaram, fizeram a estratégia de guerra, só que quando eles olham para a guerra, eles falam: a gente não vai conseguir vencer. Falta alguém aqui com estratégia. Falta alguém aqui com possibilidade de ir para cima, de vencer, de guerrear. Falta alguém com a capacidade de Jefté. Ou seja, quando apertou a situação, a primeira pessoa que eles lembram é Jefté. Quando eles viram Amon cercando eles, e que eles não teriam condições de vencer, a primeira coisa que eles disseram falou: Jefté. Jefté é quem pode nos livrar dessa batalha. Automaticamente eles esquecem o que eles haviam acabado de fazer com Jefté. Eles esquecem que excluíram ele da família, excluíram ele do lugar e disseram: a gente não precisa de você. Mas quando aconteceu a guerra, a primeira pessoa que eles lembram, Jefté. Jefté é essa pessoa aí que a gente precisa buscar. E aí, obviamente, esses anciãos vão até Jefté, e ele só foi procurado porque surgiu uma necessidade e só Jefté podia fazer. Aqui ele nos ensina coisas boas, como ele recebeu as pessoas. Ele recebeu aqueles que o excluíram. Ele recebeu aquelas pessoas que deixaram ele de lado, aquelas pessoas que o prejudicaram. Ele recebeu as pessoas que ignoraram a sua existência e disseram que ele não servia para nada. E ele recebe essas pessoas. E obviamente, nós não podemos guardar rancor. Nós, quando somos tratados mal em lugares ou somos maltratados, uma coisa que passa na nossa mente, obviamente, é quando será a volta. Quando vai ser o dia que eu vou reencontrar essas pessoas? E obviamente a gente trabalha na mente para estarmos bem. Eu quero estar muito bem quando eu encontrar esse povo de novo. Eu quero estar de alguma maneira acima deles, porque eu quero mostrar que eles perderam. Quem perderam foi eles, que me excluíram, que me julgaram, que me humilharam.
Quem perdeu foi essas pessoas. Então eu quero estar bem. Quando eu encontrar essas pessoas, eu quero estar bem. Porque vai ser a minha oportunidade de mostrar para eles o meu valor, de mostrar para eles uma vingança. E eu vou falar com eles. Quando eles vierem falar comigo, eu vou demonstrar. Agora vocês querem falar comigo, então? Então agora eu sirvo para vocês. Eu não servia para nada antes, mas agora você está precisando de alguém e agora eu posso ajudar vocês. Obviamente esse é o pensamento nosso comum. E Jefté recebe o povo e diz exatamente essas mesmas falas. Quando eles chegaram para encontrar Jefté, eles vêm e falam, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de você, a gente está precisando da sua expertise de guerra, e se você não vier com a gente vai ficar muito difícil. O capítulo 11 é onde tem a história de Jefté. Só que Jefté, na mesma hora que ele acerta em receber as pessoas, ele passa da medida. Por quê? As pessoas vieram e ele disse, agora que vocês estão precisando, vocês vieram atrás de mim. Vocês só vieram atrás de mim porque vocês têm necessidades. Porque se não fosse a necessidade, se não fosse a guerra, vocês nem lembrariam do meu telefone. Você só está me procurando porque você tem interesse naquilo que eu tenho. E quando ele fala isso para os homens, a resposta dos homens é exatamente essa, dizendo, exatamente isso mesmo, Jefté. A gente não tá aqui dizendo que a gente ama, que a gente se arrependeu, que a gente quer conviver com você. Não. É simplesmente uma troca. A gente precisa da sua expertise de guerra, porque senão a gente vai morrer. E você tem expertise de guerra. Ninguém está propondo para você aqui, Jefté, arrependimento, culto do perdão, a gente se abraçar e chorar. Não, a gente só quer o que você tem. Aí Jefté fala, então, tá bom. Já que vocês querem o que eu tenho, quando eu for e vencer, vocês vão me constituir líder e rei sobre vocês? Aí eles disseram, sim, a gente faz uma troca. É negócios. Aqui são só negócios, Jefté. Mão de obra, necessidade, lei da oferta e da procura. A gente precisa de um soldado, você sabe guerrear, é o que a gente quer. E aí Jefté vai para a guerra. Ele aceita. Só que Jefté, ao aceitar, ele nutre lá no seu coraçãozinho, pelos textos, que há uma esperança de reconciliação. Mesmo as pessoas dizendo para ele, a gente só quer o serviço, não queremos vínculos, não queremos, não tem abraço, não tem carinho, não tem familiar de novo reunido no domingo para comer uma macarronada na mesa, não tem nada disso, Jefté. A gente só quer trabalho e mão de obra. E ele volta, e ele vence a guerra com Amon, obviamente ele vence a guerra com Amon, e aí ele é constituído líder dos homens, e então eles agora vai desfrutar da liderança. Mas a liderança de Jefté é uma liderança única e exclusiva de negócio. Então, não há vínculos, não há amor envolvido, os vínculos sanguíneos continuam do mesmo jeito. No capítulo 12, é quando homens de Efraim passam para o norte e vão até Jefté. Esses homens de Efraim teriam que guerrear junto com Jefté na guerra contra Amon. Mas nós veremos que eles não foram. Então, depois que Jefté foi, venceu a guerra, matou lá o pessoal de Amon, o pessoal de Efraim vem falar com ele. Versículo 1 do capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim, passaram para o norte, disseram a Jefté, por que passasses a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Agora nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Peraí, o cara estava longe, numa outra terra, com outro grupo de pessoas, é chamado de volta, porque tem uma necessidade, aí ele vai lá, ele guerreia, ele vence a batalha, e quando ele termina de vencer a batalha, as pessoas dizem para ele, por que você não chamou a gente? Mas era para eles estarem juntos, agora a gente vai queimar a sua casa com você dentro. E Jefté disse para ele, como não? Eu convidei vocês. Eles levantaram contra mim e nós clamamos, nós chamamos vocês, mas vocês não vieram. Eu chamei para vocês estarem junto conosco, vocês não vieram para a guerra. Ou seja, há uma ingratidão enorme aqui no meio. Pessoas que queriam os louros da vitória sem participar da batalha. Além de terem excluído ele,
buscou quando precisava, e aí depois que a vitória está ganha, eles disseram, e cadê o nosso mérito? A gente quer também participar dessas vitórias aí. E Jefité fala para ele, não, vocês não foram. Eu chamei, vocês não quiseram ir. Vocês ficaram de longe. Só que aí, eu não sei mais o que vocês querem de mim. E aí eles vão ter uma fala aqui, para Jefté, que é a seguinte. Eles falam que os gileaditas, que são os filhos de Gileade, assim como Jefté, eles não tinham nem terra, ou seja, chamaram eles de sem terra. Vocês não têm terra para morar. Vocês vivem perdidos entre uma tribo e outra, entre uma terra e outra. A gente tem direito sobre vocês. Aqui agora, tudo que você está pensando aí, ô Jefté, agora é com a gente. A gente vai tomar a terra de novo, e a gente vai assumir, e a gente vai matar você. Ou seja, ele voltou para fazer o que pediram, fez o que foi pedido. Quando ele termina de fazer, os homens dizem, agora a gente não vai só te expulsar, não. Agora a gente vai te matar. A gente vai matar você queimado agora, porque nada mudou, Jefté. Ou seja, tem coisas que a gente faz, que a gente reconsidera, mas as pessoas não reconsideram. A gente vai lá, dá o voto de confiança, aceita ajudar, aceita fazer, e aí o resultado é as pessoas dizem, você fez porque você quis. E além de fazer porque você quis, agora vai ser pior do que quando você estava aqui antes. Porque agora não tem mais perigo. Amon já morreu, a batalha já acabou, ninguém mais está ameaçado, ou seja, não precisamos mais de Jefté. A gente vai trombar na nossa vida com várias pessoas assim, que obviamente vai usufruir do que temos, vai ir, vai voltar, e vai chegar uma hora que vai revelar realmente quem é. É o povo de Efraim. E aí, o povo de Efraim, eles habitavam numa terra, e os gileaditas habitavam no meio, no acampamento. Então, para passar para a terra do Efraim, eles tinham que passar pelo acampamento dos gileaditas. E aconteceu que quando começou a guerra, o pessoal sumiu. Só que você lembra que eles são tipo descendentes, eles são parentes. Não dava para discernir quem era quem apenas na fisionomia, porque eles eram parecidos. Por mais que eles não queriam ser parecidos com Jefté, porque Jefté era filho de uma prostituta, Jefté herdou características de seu pai. E os gileaditas herdaram características do seu pai, Gileade. E não dava para discernir quem era de Efraim e quem era gileadita, porque eles eram parecidos. E quando aconteceu a batalha, fugiu todo mundo, escapou. Só que agora há uma necessidade de voltar para casa. Os efraimitas, eles querem retornar para casa, porque eles fugiram. Só que como agora eu vou retornar, se eu chamei Jefté quando eu precisei? Ele venceu a guerra. Ele venceu a guerra, a gente disse que ia matar ele queimado. Aí agora ele ameaçou a gente fugiu. Como que a gente volta agora, se a gente tem que passar pela terra de Jefté? Como que eu vou, com que cara eu vou chegar lá, bater na porta? Ô, Jefté, sumido, hein? Então, rapaz, acredita que eu lembrei de você? Não dá para voltar. Mas eles começam a pensar o seguinte, dá para a gente se valer da aparência. Porque como a gente é parecido, a gente é tudo família, a gente é tudo igual, dá para a gente ir disfarçado, muda a roupa, mas o rosto é igual. E a gente chega e passa. Quando a gente passar, tá tranquilo, a gente entrou na terra e fica em paz. Só que eles não sabiam que Jefté tinha recebido uma estratégia. Eles tinham, obviamente, a característica física parecida, mas eles tinham algo que diferenciava eles, que era o linguajar, que era a forma da linguagem, a forma de falar. Então, eles tinham uma diferença na língua, na hora de falar. Nós sabemos que uma das coisas que define a nossa língua portuguesa é a fonética, que é o som que as palavras têm. Então, você tem palavras que soam diferentes. O que acontece aqui no Brasil? Nós temos algo chamado sotaque. O sotaque denuncia a sua região. Então, você ouve alguém falando mais cantado, você sabe que ele é do sul.
E até nós, paulistas, nascidos aqui, e dizemos que não temos sotaque, quando vemos outros paulistas falando em outros lugares, a gente descobre que a gente também tem sotaque. Ou seja, a forma de linguajar, ela denuncia, somos todos brasileiros, temos fisionomias parecidas, mas alguma coisa vai diferenciar. E, obviamente, para nós precisamos diferenciar as pessoas que estão fora da visão, querendo se incluir na visão, não porque gostam dela, não porque querem participar dela, mas porque querem apenas fazer o que fizeram com Jefté, só usufruir do que tem e sumir no mundo. E como que a gente descobre? Se a gente não conhece o coração, a gente não vê pensamento, como Jesus sabia o que as pessoas pensavam, a gente tem que contar com estratégias que Deus nos dá. E no versículo 5 diz, porque tomaram os gileaditas, os efraimitas, o Val do Jordão. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia, deixa-me passar, os gileaditas então lhe perguntavam, você é efraimita? Você é descendente de Efraim? Ele dizia, não, jamais. Eu nem sei quem é Efraim. Me deixa entrar. Eu dizia, tudo bem, você vai entrar. A gente só quer uma senha. Você vai poder dizer, aqui no nosso português é shibolete, né? Tá? Shibolete com E. Mas no hebraico é shibolet, com T mudo. Shibolet, quer dizer grão de cereal, alguma coisa assim. A palavra, ela não tinha muita importância, assim, o seu significado. O que tinha importância era a pronúncia. Então ele falava shibolet, com o ênfase no som de X, nosso CH, nosso X. Então, shibolet. Tinha um problema, porque os efraimitas, na sua forma de falar, eles não conseguiam fazer o som do X. Eles só falavam com som de S. Então era sibolet. Eles não conseguiam falar chi, não faziam o chiado do X. Coisa simples, básica, nada surpreendente, mas diferenciava um povo do outro. Diferenciava o inimigo do amigo. Diferenciava quem estava dentro da visão e quem estava fora da visão. Uma letrinha fonética, a forma de falar, denunciava. Então, o detalhe, obviamente, ele é muito pequeno, que passaria desapercebido em qualquer ouvido que não estivesse treinado para isso. Então, quem ficava nas fronteiras tinha que estar o ouvido atento, porque se o cara fala um pouco assim, e enganando os bullets, ele fala, ele pode entrar. Então, o detalhe obviamente, detalhes são pequenos, mas que no contexto fazem grande diferença. O que o Espírito Santo fala para nós, né, como igreja, que nós temos que se atentar aos detalhes pequenos, para diferenciar quem realmente crê na visão e quem apenas quer participar dos louros sem sacrifícios. Obviamente que pessoas se aproximam de uma igreja, de uma visão, porque amam, descobrem que gostam, descobrem que precisam de um lugar para congregar, mas outros apenas querem só usufruir dos resultados do trabalho. Então, recentemente, fisicamente, o Rafa fez esse trabalho aqui maravilhoso. E aí, tá feito, maravilhoso esse trabalho, com mão de obra maravilhosa. E aí chegar alguém aqui e fizer um stories, dizendo, gente, olha o que eu acabei de fazer. Nossa, eu gastei tempo aqui, hein, pessoal. Nossa, como foi difícil, trabalhei aqui, terminei, mas para a glória de Deus está pronto. E posta. Ele acabou de tomar para si algo que ele não fez. Isso numa coisa física. Que, obviamente, se você vê isso, te chateia um pouco, claro, mas você não vai morrer por causa disso. Agora pense em coisas mais profundas. As pessoas que não trabalharam ou não se empenharam tanto e não amam a visão, não querem que dê certo, querem apenas usufruir daquilo que é bom. E na nossa caminhada cristã, as portas da igreja ela está aberta para todas as pessoas, de boas ou más intenções. E a visão da igreja vai estar sempre a mesma. A visão não vai mudar. As pessoas podem ser influentes, podem vir de outras igrejas, podem ter mais títulos, mais dinheiro, mais conhecimento. Se chegando aqui, a visão da igreja, ela tem que estar submissa à missão, à visão.
Porque nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus nos entregou e mudar para agradar as pessoas. Para ter ou número de pessoas, ou para ter influência, ou para ter recurso de alguma maneira, e a gente aceitar, não, deixa aí, faz parte. E quando chegar um detalhe desse, é um detalhe só. Fale essa palavrinha para mim, shibolet. E aí ele dizia, sibolet. Ah, você não é do povo, hein? Não, como não? Olha para mim, olha a minha aparência, nós somos do mesmo povo. Ele dizia, não, você não é do povo. Ou seja, você está fora da visão. Você não acredita no que nós fazemos aqui. Você não acredita no que Deus tem feito aqui por nós. Você não acredita nem que o nosso líder era merecedor de estar aqui. Você não acredita naquilo que Deus está fazendo. Existem pessoas que, obviamente, se denunciarão por não conseguirem dizer de fato o que a igreja precisa como visão. Jefté estabeleceu uma visão, e a visão de Jefté tinha uma senha que era shibolet ou sibolet. E o que aconteceu? Começaram a vir os efraimitas. Veio. E nessa de falar a palavra, morreram 42 mil efraimitas. 42 mil tentando se infiltrar para atrapalhar o que estava sendo feito. Se você está numa missão como Jefté estava, quanto mais homens viessem, melhor. Quanto mais gente para guerrear, melhor. Só que o problema não é o número de pessoas. O problema são as pessoas que estão comprometidas com a missão e com a visão. Então, se a gente pensar pelo número, a gente vai aceitar qualquer tipo de situação. E a gente vai negligenciar a qualidade e a intenção das pessoas. Obviamente que como pastor, seria maravilhoso para mim, como um pastor, como um homem, estar pregando aqui no culto de domingo, todas as cadeiras lotadas, todo mundo, gente lá em pé, saindo pelo ladrão, seria maravilhoso. Obviamente, isso aí é algo que você vai colher. Mas, mais do que isso, é saber que tem pessoas comprometidas com a missão e com a visão. Obviamente que tem um número de pessoas que acreditam na missão, que acreditam na visão, que vão encher essas cadeiras. Isso será maravilhoso. Junto com essas pessoas estarão também as pessoas que não acreditam na visão, que não acreditam na missão. E aí a gente vai ter que se atentar aos detalhes. Os detalhes da fonética, das palavras. Observe o que elas dizem, como elas dizem. Observe o comportamento, como elas se comportam. Linguagem corporal. As pessoas podem não pronunciar, mas o corpo fala. Detalhes, dê tempo. Espere as pessoas. Crie mecanismos para você descobrir se as pessoas querem ou não querem. Então, coisas básicas como o curso de novos membros, como você entender a missão, a visão da igreja, isso são todos detalhes para a gente ir migrando pessoas que querem e também pessoas que não se adaptam. Então, como igreja, nós passaremos por uma transformação. Porque, obviamente, o reino de Deus, ele avança e quando se avança, se movimenta. E Deus está nos inspirando hoje, inspirando o meu coração nessa palavra, dizendo, olha, detalhes. Detalhes denunciam quem é shibolet de quem é sibolet. Detalhes diferenciam de quem é do povo e quem só quer usufruir do que o povo faz. Detalhes denunciam quem quer participar porque acredita, daquele que só quer buscar glória para si. Então, quando chegar o dia, chegar a hora da colheita de pessoas, de vindo muita gente como vieram 42 mil pessoas para entrar tudo aí, Jefté começou a triagem. Ou seja, o número enche os olhos, mas para a missão que Deus quer, para a visão que Ele quer, a gente tem que ter pessoas comprometidas com a visão. É muito maravilhoso você estar num culto reunido com pessoas que amam aquilo que estão fazendo e amam onde estão. Quando você vê alguém fazendo algo de qualquer jeito, sem querer estar, sabe? É nítido, você vê que a pessoa ela olha para você e fala, tá, é culto, mais um culto, tá bom, né? A gente tá aí, vamos lá. Mas quando você encontra pessoas comprometidas, imagine eu pregando aqui descomprometido. Primeiro eu já não ia preparar a mensagem, ia chegar,
pegar qualquer texto e vou pregar. E pregar. Seria nítido você olhando para mim e falar, o pastor está totalmente desinteressado, o pastor está desanimado, sei lá o que está acontecendo com ele. É nítido, pessoas elas conseguem vazar os seus sentimentos. Por isso que há um pequeno detalhe. Um detalhe de uma letra na forma de se falar. E que o Espírito Santo, obviamente, nos dará estratégia para que a gente possa encontrar o equilíbrio, para que a gente possa achar as pessoas. E obviamente, se alegrar com aqueles que acreditam na visão e na missão. E falar para aqueles que não acreditam na visão e na missão o seguinte: você não é obrigado. Você pode encontrar uma visão e uma missão que te agrade. Você pode encontrar um lugar que você se sinta bem, você não é obrigado a ficar aqui por... Não. Nem por vínculos sanguíneos você é obrigado a ficar. Você pode encontrar missões que te agradem, mas aqui nós precisamos fazer essa diferença do shibolet e sibolet, ou seja, quem acredita e ama a visão tem muito trabalho para ser feito. Se você não se adapta, assim você pode seguir o seu caminho, porque nós não ficaremos chateados com você, nós não ficaremos angustiados, porque a missão continua seguindo. E a visão continua seguindo. Então, como igreja, nós temos agora no próximo semestre missão, visão para cumprir e algumas mudanças. Faremos como igreja tudo para manter a visão e a missão que Deus nos deu, fiel, seguindo para a glória dele. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos louvar mais uma vez Pode ser o Pai Nosso? Vamos cantar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso ele dá esse sinônimo de unidade, né? Somos filhos do mesmo Pai. Pai Nosso, ele não